Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Juntos, mais uma vez, nesta manhã, na presença do Senhor. E bom que desfrutemos da sua presença e que bom que sejam momentos realmente de desfrute, que aproveitemos da presença dEle e que tenhamos momentos de qualidade na presença dEle, meditando na sua palavra. Para isso, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, e o verso 19 em diante. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que é que eu disse. Esse texto tão curto, tão precioso, nos fala do significado. Ele nos revela o coração das pessoas. Aqui nós estamos diante de uma autoridade, estamos diante de um religioso. E esse texto mostra perfeitamente o coração de uma pessoa religiosa. Ele mostra o coração de um religioso. E o texto diz: Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus. E a questão não é o fato de ter interrogado, mas o que o texto mostra, a preocupação do religioso é com os discípulos e com a sua doutrina. Queria chamar a atenção tua para esta palavra. Eles não estão preocupados com a pessoa de Jesus, não querem saber quem é Jesus, mas estão preocupados com os seus ensinos, preocupados apenas com a sua doutrina. Temos pessoas religiosas muito preocupadas com a religião, com a sua religião, e se esta doutrina ou aquela doutrina não vai comprometer o seu statu quo. A preocupação é a interferência, o que é que essa doutrina pode fazer, quais os comprometimentos que ela pode trazer. Então, diante de Jesus, eles não têm os seus olhos abertos para Jesus. Eles não têm os seus olhos voltados para a pessoa de Jesus, de poder contemplar, de poder receber revelação da parte de Deus, de quem realmente Ele é. Não querem saber de Jesus. Estão apenas preocupados com doutrina. Nenhum problema com doutrina. O problema não é a família, o problema não é o trabalho, mas o problema é que algumas coisas são mais importantes do que o próprio Deus. Para algumas pessoas, a religião, a própria religião, é mais importante do que Deus. E infelizmente ouvi, e não apenas uma vez, mas muitas vezes, pessoas dizendo: meu pai, meus pais, meus antepassados foram isto, abraçaram esta ou aquela fé. E se eles estiveram errados, eu também vou para o mesmo caminho. Se eles erraram, eu também vou errar.
porque eu não vou abrir mão da minha religião. Diante da palavra de Deus, diante da pessoa de Jesus Cristo, algumas pessoas fecham seus olhos, fecham seus ouvidos, o seu entendimento e querem seguir antepassados, querem seguir pessoas, querem seguir doutrinas. Jesus está sendo interrogado não sobre a sua pessoa, mas sobre a sua doutrina, sobre o seu ensino, sobre os seus discípulos. E Jesus responde: o que eu tenho falado francamente, eu tenho falado abertamente. Não trouxe nenhuma doutrina oculta. Nada eu ensinei em particular para um grupo seleto. Mas tudo que eu ensinei, você tem testemunha. Então, eu tenho falado francamente ao mundo, Jesus disse. Eu ensinei continuamente, diariamente, Jesus ensinando, proclamando a respeito do reino de Deus. E ele diz, onde todos os judeus se reúnem, os lugares foram lugares públicos, os lugares foram onde todos os judeus estiveram presentes. Eu não disse nada em oculto. Por que você me interroga? Pergunta aos que ouviram que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. E esse texto me traz muita preocupação, porque Jesus ensinou e disse, os meus discípulos, eles sabem o que foi que eu disse. Pode interrogá-los, porque eu falei abertamente, eu falei continuamente, eu falei diariamente. E os meus discípulos conhecem a minha palavra, conhecem os meus ensinamentos e eles conhecem as minhas doutrinas. Pergunte a eles, porque eles sabem, eles são testemunhas, eles vão dizer para vocês tudo o que eu ensinei. E a pergunta agora que eu faço é, você é seguidor de Jesus? Você tem seguido Jesus de perto? O momento que você tem tido tem sido o momento de desfrutar, de gozar da presença dele, de olhar para ele, ou apenas ficar voltado para a letra, apenas para a doutrina e não voltada para ele? O que é mais importante nas nossas vidas? Como tem sido o nosso dia, as nossas manhãs? Conhecemos realmente a Deus? Conhecemos realmente a doutrina, os ensinamentos, a sua palavra? Ou nós não temos conhecimento? Aqueles que andaram com Jesus, Jesus tinha certeza. Eles andam comigo, eles estiveram diariamente e eu falei abertamente. Eu falei para eles, eu declarei tudo. E eles sabem. E a pergunta é, por acaso sabemos nós? Por acaso conhecemos nós a sua doutrina, os seus ensinamentos? Ensinamentos que apontam para ele. A pergunta é, conhecemos apenas a doutrina ou conhecemos aquele que nos deu a doutrina, aquele que nos trouxe a palavra? Há muitos conhecedores hoje de doutrina, há muitos que conhecem a doutrina, mas não conhecem a ele. O religioso está voltado mais para a doutrina do que para a pessoa de Jesus. Quando conhecemos a pessoa de Jesus, conheceremos corretamente a doutrina, não estaremos longe, não estaremos do lado de fora, mas estaremos na presença dele.
Que Deus te abençoe, que você conheça a sua palavra, mas que você conheça principalmente aquele que tem falado aos nossos corações nesta manhã. Deus te abençoe. Um bom dia. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.